Meus amados irmãos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Irmãos, estou feliz nessa noite de estar aqui. E é a segunda vez que eu venho aqui nessa igreja. E minhas irmãs me fizeram convite. Eu pensei umas 2, 3 vezes para falar que não viria. E desde o primeiro dia que ela me convidaram para estar aqui, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu já fui naquela igreja, eu já vi aquele pastor lá falando, eu vou passar sufoco lá. Aleluia. E aí, estudando o texto, escrevi muita coisa, e nada daquilo que eu escrevia eu batia com o que eu tinha que pregar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eita, meu Deus! E aí, irmãos, eu tive nesse período, fui ao médico, já tomei 3 injeções, um nervo asiático inflamou. Eu nunca me machuquei no serviço, estou aqui com o dedo machucado, doendo toda a vida. Falei, eu tenho motivo suficiente para ligar para as irmãs e dizer que eu não vou. Mas eu pensei melhor, irmãos, é natural a gente dizer que não vai por qualquer motivo. Mas quando eu olho, irmãos, o sofrimento que Jesus teve na cruz do Calvário, e eu imagino Jesus na cruz do Calvário ali, carregando a cruz, olhando aqui para o pai de Adidas e Caças, olhando esses jovens, e ele diz, eu vou até o final, porque eu não vou perder um jovem naquele pai. Eu também vou lá, porque eu quero ouvir e aprender com os irmãos. Né, pastor? Existe ex-tudo, né? Eu sou um ex-jovem, já quase um senhor ali mais ou menos. Estou acompanhando aqui da minha esposa, da minha filha, meu genro, meu neto. Aleluia. Hoje, para a honra e glória do Senhor também, é aniversário da minha neta. Eu fiquei naquela, fico no lugar, falei, não, eu vou para a honra e glória do nome do Senhor. Quero agradecer aqui, minhas irmãs, pelo convite, o pastor aqui também pela confiança. E aqui, irmãos, muito feliz nessa noite estar aqui. Minha mãe está ali do lado de fora, não quis entrar. Mas aqui, irmãos, estou vendo aqui, tem minha sobrinha, meus cunhados, meu irmão Donizete está ali. E, irmãos, glória, pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelo cuidado com a minha família. Que Deus continue abençoando o Senhor. Irmãos, um texto aqui, irmãos, passado para mim aqui nessa noite, no livro do profeta Isaías, entre nós outros. No livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53. Irmãos, eu não sou pregador, na verdade eu não sei pregar, gosto muito. Um dia com certeza vou aprender, porque ainda sou novo, estou caminhando por 50 anos, até uns 150 anos mais ou menos, já devo ter aprendido a pregar. Se Jesus Cristo não voltar, eu não vou vir aqui para ouvir muitos irmãos aqui pregar. Aqui, o irmão que leu a palavra inicial aqui do culto, ele trouxe uma palavra que eu gosto muito, que fala sobre Jairo. E porque, irmãos, os irmãos leem esse texto que fala sobre Jairo, antes de Jesus chegar até Jairo, Jesus fez muito milagre. E eu acredito, irmãos, que Jesus aqui também vai fazer muito milagre. Às vezes, irmãos, você está orando, Jesus vai vir aqui para atender uma outra pessoa, mas por você está aqui, Ele vai te atender nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor. O texto aqui, irmãos, que me passaram no livro do profeta Isaías, o capítulo 3, versículo 7, eu também vou ler o capítulo 1, que o capítulo 1 diz assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? O 3 diz assim: era desprezado, mais rejeitado entre os homens de dores, que sabiam o que era padecer, como quem homem a qual nós escondemos o rosto. O 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos teus tosquenejadores, ele não abriu a sua boca. Pai querido, Pai amado, te dou graça nessa noite, Pai, por estar aqui. Pai amado, que o Senhor permita nessa noite, Senhor, que o Senhor fale aquilo que o Senhor ordenar nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queria pedir à filha do pastor, como é que é o nome? Carla, irmã Carla, ajuda por daí. Aleluia, glória a Deus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora.
porque nós cremos numa pregação. Alguém pregou para a gente, e essa palavra entrou no nosso coração, e nós aceitamos Jesus. E quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, Ele disse: eu chamei, Ele veio, agora é comigo. Irmãos, e foi uma luta assim grande, irmãos, para poder pregar, trazer uma palavra aqui nessa noite. Porque eu estudei, eu escrevi, eu gastei um monte de folha do meu caderno, e eu não consegui achar uma palavra, ou consegui traduzir esse texto abençoado aqui numa palavra. Às vezes para os irmãos aqui, os amados irmãos que pregam, talvez é mais fácil do que para mim. E eu fico orando, e Deus Ele faz comigo, Ele segura, Ele fica ali, eu fico tenso, eu falo: meu Deus, eu vou pregar hoje. E a mensagem às vezes não vem. Só que aí, irmãos, dessa vez aconteceu algo, irmãos, que não acontece. Eu pedi minhas irmãs para fazer um grupo, e fizemos um grupo de oração. Nesse período, irmãos, eu orei todo dia mesmo. Nesse período, irmãos, eu li a Bíblia quase todo dia. E eu não estava entendendo. Falei: Senhor, é culto para adolescente, jovem. Mas, irmãos, o adolescente, o jovem também, ele precisa de um posicionamento. Como eu que prego, como os irmãos aqui que pregam, nós precisamos de um posicionamento. Porque Jesus está vindo, irmãos, e nós não vamos para o céu de qualquer maneira. Porque, irmão, Jesus está vindo, mas só que antes de Jesus vir, enquanto nós estivermos aqui na terra, uma coisa que eu vejo que está faltando, o evangelista disse isso aqui: irmãos, eu sinto falta do Espírito Santo mover dentro da igreja. Há quanto tempo, irmãos, a gente não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Há quanto tempo a gente não vê pessoas dentro da igreja sendo transformadas pelo Espírito Santo de Deus? Mas o Espírito Santo de Deus ainda passeia dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus ainda fala com a gente. Ele fala com o irmão, ele fala com o jovem. O Espírito Santo ainda faz o que ele tem que fazer. Mas eu pergunto: será que eu, como portador, será que eu, como receptor, será que eu estou apto, será que eu estou disposto a fazer o que o Espírito Santo de Deus me ordena fazer? E às vezes precisamos de um posicionamento. E eu achei que esse período, irmãos, eu tinha que me posicionar. Eu tinha que voltar a orar, eu tinha que voltar a orar de madrugada. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que vai a Deus, ele nunca lança fora. E às vezes o que estava me faltando, provavelmente, era voltar a buscar Deus como antes. Porque eu creio, irmãos, que aqui dentro tem pessoas que Deus já usou. Eu creio que aqui dentro tem pessoas que Deus já usou para pregar. Porque às vezes, irmãos, pregar não é só usar o microfone. Pregar, irmãos, é falar direto com uma pessoa. Isso também é pregação. E muitas vezes a gente deixa de fazer, irmãos, o que fomos vocacionados para fazer. E eu acredito que Deus quer da gente nessa noite um posicionamento. Ele diz: filho, eu te chamei para fazer algo, eu te chamei para exercer algo na minha casa. Irmãos, enquanto Jesus não veio, trabalha para ele. Irmãos, enquanto Jesus não veio, ou ele não te chamar, diga para ele: eu estou disposto a fazer a tua obra. Diga para o Espírito Santo nessa noite: eu estou disposto. Me usa o Espírito Santo. Ele quer te usar nessa noite. Jovem, Jesus batiza jovem com o Espírito Santo. Aleluia. Jovem, Jesus distribui dons para o jovem. Mas é necessário, irmãos, que o jovem se posiciona. O que vocês querem? Aleluia. E lendo o texto, às vezes nós passamos por coisa que a gente acha que não vai resistir. E quando eu vi o texto aqui que Jesus ele foi humilhado pela gente. Aquilo que a gente não ia aguentar passar, Jesus falou: não deixa, eu passo. Eu passo porque eu quero ir lá no Jardim das Acácias e eu quero salvar aquele jovem. Eu quero ir lá naquele bairro, eu quero derramar meu poder sobre aqueles moradores do bairro. Irmãos, vocês são evangelistas, os jovens aqui são profetas. Aleluia. Deus quer nos usar, Deus quer te usar para revolucionar este lugar. Abre o teu coração, deixa Deus te usar nessa noite. Aleluia. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus ele foi moído pelos meus pecados. Aleluia. E a única coisa que Jesus quer
quer em troca? Ele quer que nós sejamos um adorador de verdade. Adorá-lo em espírito, adorá-lo em verdade, estar disposto para fazer a obra de Deus. Este livro, irmãos, ele está recheado de jovens que fizeram a diferença. Eu fico imaginando, irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali nos próximos para ser jogado na fornalha de fogo. Um olha para o outro e diz: e aí? Um fala: eu não vou renunciar. O outro fala para o outro: eu também não vou. O terceiro fala: eu não abro mão de Deus. E se ele não tirar da fornalha de fogo, eu vou queimar lá dentro, mas eu não abro mão. E de repente ele fala: olha, mas o Deus que eu sirvo, na boca de Deus, o Deus que eu sirvo tem poder para fazer chover. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Só que quando jogaram ele na fornalha de fogo, irmãos, o rei, ele começa a limpar as suas vistas, porque ele jogou 3, e ele agora está vendo 4 pessoas lá dentro, e o quarto que está lá dentro tem um formato diferente. Aleluia. Sabe o que eu enxergo a fornalha de fogo, irmãos? A dificuldade que você está passando, você não vai passar sozinho. Ah, mas sabe essa enfermidade que às vezes você pode estar cometido dela? Você não está sozinho. Deus vai passar contigo. Aleluia. E sabe, às vezes a enfermidade, às vezes o problema, o desemprego. Eu não sei o que você está passando nessa noite, eu não te conheço, mas o nosso Deus, ele te conhece. Irmãos, às vezes a dificuldade, irmãos, é a resposta de Deus. O Deus que fez, irmãos, chover dentro da fornalha, o Deus que está aqui nessa noite, passando aqui nessa noite, procurando um coração a qual ele possa transformar. Aleluia. Glória a Deus. Tem outro jovem que me chama muita atenção. José é um jovem que me chama muita atenção. Porque José, irmãos, ele foi vendido para os seus irmãos. Porque José, ele teve um sonho. Meu Deus. É estranho, né, irmãos? Ele foi perseguido porque teve um sonho. E não foi por ninguém de fora, foi pelos seus próprios irmãos. Meu Deus! E eu pensando sobre isso, irmãos. José é preso, jogado dentro de uma fornalha, dentro de um poço. Mas a Bíblia diz assim: Deus era com José. Às vezes nessa noite você pode estar dentro de um poço, Deus é contigo. Ah, mas a situação está muito difícil. Eu quero dizer, Deus é contigo. Sabe por quê, irmãos? José, ele sai do poço e ele é vendido. Aí as pessoas falam: mas Deus é estranho, né? Deus tira a gente do poço e permite a gente ser vendido. Mas ele tem um propósito nisso. E aí, irmão, José está na casa de Potifar, fazendo um serviço. E a Bíblia diz que Deus era com José. Tudo que José colocava a mão, Deus colocava primeiro. Potifar prosperava, Deus era com José. Mas eu acredito, irmãos, que José começou a se acostumar com aquela situação. Porque desde quando você nasceu, o propósito de Deus era maior do que isso que você tem hoje. Desde quando você nasceu, quando Deus escreveu o seu nome no livro da vida, Ele disse: eu tenho um projeto nessa vida. Ah, eu tenho um projeto nos jovens que aqui vivem nessa vida. Deus tem um projeto na sua vida. Jovem, adolescente, não abra mão do projeto de Deus. Passa o que passar, as oferendas que vier, não abra mão do propósito que Deus tem na vida de vocês. Porque Deus tem algo grande na vida de vocês. E aí, irmão, José é acusado na casa de Potifar. Ele sai da casa de Potifar para a prisão no Egito. E a Bíblia diz que Deus era com José. Mas o engraçado é que Deus não tira José para um lugar bom. Deus tira José do poço, leva para ser escravo de Potifar. Deus tira José da casa de Potifar, leva José para a prisão do Egito. E lá, irmãos, na prisão começa a mudar a vida de José. Mas o que acontece na prisão? José interpreta 2 sonhos na prisão. Aleluia. E Faraó também é um cometido de sonhos, que está tirando o sonho de Faraó. Faraó não consegue dormir com os sonhos que tem. E manda 2 servos do Egito, vai para a prisão. José interpreta os sonhos.
E alguém, isso chega no ouvido do faraó: olha, tem um homem lá que interpreta sonho, e aconteceu assim, assim, dessa forma que aconteceu. Então, ele vai para a presença de faraó. Mas o que me chama a atenção não é José na presença de faraó. Todo mundo está ajoelhado diante de faraó, menos José. O que eu aprendo com isso? Na dificuldade, não se prostre. Na dificuldade, não se prostre. Na dificuldade, chega mais a Deus. Não importa o tamanho da dor, o tamanho da dificuldade, não se prostre. Porque o Deus que permite a dificuldade, Ele já também tem a solução. Não se prostre diante do problema, diante da dificuldade, diante das dores. Fica tentando entender o propósito de Deus. Porque, irmãos, não acontece nada, irmão, sem autorização de Deus. E Potifar fala para José: José, ele fala: não posso. Eu só me ajoelho diante de Deus. Só que quando o faraó ouve isso, ele fala: aí está um homem que não vai mentir para mim para salvar a sua própria vida. Olha só, irmão, o resultado de não se prostrar. Quando ele não se prostra, o faraó reconhece ele alguém que não vai mentir para salvar a própria vida. E ele interpreta o sonho de faraó. E quando ele interpreta o sonho de faraó, José vira governador do Egito. Só que quando José está como governador do Egito, vai ter uma fome muito grande lá na terra dos pais de José. Sabe o que é isso, irmãos? Provisão de Deus. Deus está permitindo que José passe por prova. Porque Deus tem um projeto lá na casa dele, na família dele, para o pai dele. E quem vai ser o portador disso? José. Sabe quem vai ser o portador de voz nova na casa de vocês, adolescentes? Vocês, quando vocês se posicionarem. Se seus pais não são cristãos, é vocês que vão levar a palavra. Se tem dificuldade na sua casa, vocês vão levar a palavra. Não deixa o propósito de Deus morrer. Voltando aqui para o texto, ele foi ferido por nós. Quando Jesus, irmãos, ele é pregado na cruz no Calvário, o profeta Isaías, ele está antevendo Jesus na cruz no Calvário. Quando ele olha para a gente, ele fala: eles não vão resistir. Ele fez maldição em meu lugar, porque ele sabia que eu não ia resistir. E quando Jesus morre em meu lugar, irmãos, quando Jesus diz: olha, está consumado, ele está dizendo: hoje eu assino um decreto. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, a vitória é garantida. Jesus está assinando um decreto, e nesse decreto ele está dizendo, ele está carimbando: a vitória é dessa igreja em nome de Jesus. Quando ele, irmãos, quando aquele escravo cai nos pés de Jesus, ele está dizendo: a vitória é do meu povo nessa noite. E ele, irmãos, ele vai subindo, ele sobe a cruz do Calvário como uma ovelha. Aleluia! Mas ele desce de lá como um leão da tribo de Judá. E esse leão nessa noite está bradando o teu nome, ele está te chamando pelo teu nome. Ele tem um propósito na tua vida nesta noite. Glorifica o nome do Senhor, porque ele te trouxe aqui para te dizer: olha, sabe aquela dificuldade que você está passando? Não é nada. Sabe aquela dificuldade que chegou no teu lar? Não é nada. Sabe aquilo que você está passando? Não é nada. Eu estou contigo nesta noite para te dar vitória. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Jesus está dizendo: eles não conseguem. Eles não vão dar conta, então eu me entrego por eles. Eles não vão resistir à prova, então eu vou lá, eu me entrego por eles. Mas sabe a única coisa que Jesus quer de nós, irmãos? Ele quer que nós nos posicionamos nessa noite. Ele quer que nós façamos a diferença, irmãos, na casa. Jovem, vocês no colégio, vocês são profetas no colégio. Sabe, dentro do ônibus, vocês são profetas de Deus. Vocês são a geração escolhida por Deus. Tomara, quem sabe, que Deus ainda permita que nos próximos congressos seja um de vocês que esteja aqui pregando. Eu quero ser convidado, pastor, como desses meninos aqui, virar um pregador, virar uma missionária. Eu quero vir aqui, irmãos, para pedir que eles orem por mim, para que a oração deles abençoe a minha vida. Eu creio nisso nessa noite. Aleluia. Eu quero encerrar nessa noite. Eu tenho um relógio, meu relógio biológico, irmãos, ele tem uma implicância com o relógio danado.
Eu, se o irmão passar para mim 5:09, eu já estou achando até o meu lado, pastor. São 9:17, eu não estou falando ainda. Mas é costume, é costume. É um relógio que eu tenho e eu não consigo, irmãos. E eu não quero falar nada de mim mesmo aqui nessa noite. Eu não quero chegar aqui, irmãos, para poder. Eu não sou pregador, irmãos, eu não sei pregar. Eu estou aqui, mas eu estou dando lugar para o Espírito Santo. Eu estou dando lugar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque, sabe, irmãos, eu também quero mudar a minha vida. Eu creio. Eu tenho 7 irmãos. E sabe, irmãos, a gente, irmãos, as pessoas olhavam para a gente e não acreditavam na gente. Sabe, as pessoas olhavam, achavam que a gente não ia chegar a lugar nenhum. Mas sabe o que eu mais gosto disso, irmão? Sabe o que me traz alegria nessa noite? É porque não está no homem a última palavra. A última palavra, ela vem de Deus. É Deus que determina. É Deus que ri. É Deus, irmãos, que dá o ritmo da nossa vida. Eu fico olhando, irmãos, quantas humilhações a gente passa. Ou quantas humilhações eu já passei. Sabe, irmãos, de ser humilhado na porta da igreja. Eu fico olhando os jovens aqui. Quantas vezes eu não consegui participar de congresso porque não tinha condição de comprar roupa. Quantas vezes isso aconteceu? Sabe, que eu fico olhando na infância. Eu tenho convicção que esses jovens não são assim. Eu tenho convicção que esses jovens são abençoados. Sabe, eu fico olhando quantas vezes eu dormia sem ter, irmãos, um café para tomar, pastor. Sabe, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é verdade. Eu morei aqui num lugar fazendo barra com a minha mãe, e às vezes, irmãos, era um peixe, era janta. Aleluia. Mas sabe uma coisa eu tenho no meu coração, eu sempre disse isso, eu achasse, pastor, a pessoa corajosa para casar comigo. Se olhar para mim, eu pareço um carro que bateu e deu perda total. Mas Deus colocou ela no meu caminho. Estamos vamos fazer quase 30 anos juntos. Aleluia. 2 filhos, 3 netos, para honra e glória no nome do Senhor. E uma coisa que eu pedia muito a Deus isso. Era um sonho que eu tinha, era de poder ver meus filhos grandes. Eu não contava de ser avô tão cedo. Mas a gente pede uma coisa a Deus sempre faz a mais. E hoje, irmãos, a alegria de estar podendo brincar com meus netos. Tem um pequenininho que está ali, irmãos, acompanhando a gente. Eu gosto de todos eles, não é normal, porque a gente não gosta mais de um menos do outro. Mas quando eu vi aquele menino ali pequenininho, eu disse, esse menino vai precisar muito de mim. E graças à vida dele, todo lugar que eu passo eu falo isso. Graças à vida dele, irmãos, eu comecei a mudar a minha. A vida dele para a minha vida foi para mudar a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Eu era muito agarrado com o meu avô. Eu senti muita falta do meu avô. Eu tenho certeza que eu sou o melhor avô do que pai, porque eu tive um avô extraordinário. Aleluia. Então, irmãos, quando eu vejo meus netos, quando eu vejo assim, irmãos, os problemas que meus filhos têm, porque cada um tem os seus problemas, casado, emprego, essas coisas, eu fico quando eu falo, aleluia. Viu eles poder resolver os problemas deles. E quando a gente pode, a gente ajuda. Isso, irmãos, é bênção. E quem sabe ainda esses jovens que estão aqui não vão poder vir no casamento deles. Ver eles receber um diploma no colégio. Aleluia. Jovem, estuda. Hoje tudo é mais fácil para estudar. Queira ser um pregador, queira ser um pastor, queira ser um líder de mocidade, líder de jovem, mas estuda, aprenda alguma coisa, porque se Jesus não vier até vocês ficar adulto, as coisas vão ser mais um pouquinho difíceis. Já está difícil agora para a gente. Eu fico vendo amigos meus com dificuldade para receber pagamento, usar cartão, essas coisas. Hoje em dia, irmãos, hoje é tudo no celular, tudo essas coisas. Não, joga, estuda, faça curso. Tem muita coisa para fazer, mas só uma coisa, não afaste dos caminhos do Senhor. Se posicione diante da dificuldade. E um segredo, eu vou contar para vocês aqui um segredo da vitória: ser obediente aos pais. Honra seus pais, honra sua mãe. Se você estiver avós, honra também. Obedeça ao pastor da igreja. Tiver dúvida, pergunta para ele. Aquilo que seus pais não souberam, seu líder não souber, eu tenho certeza que o pastor vai ter o maior prazer em te ajudar. Mas se posicione. E quando vocês passarem por dificuldade, lembre de uma coisa: Jesus está com vocês. Quando vocês estiverem com dificuldade, vai para o quartinho de vocês, ore.
Peça a Deus, porque a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é do povo de Deus. Eu agradeço, pastor, ainda a oportunidade em nome de Jesus.